Sejam todos bem-vindos a mais um evento do Ponto de Memória. Agora nós estamos com o canal no YouTube, né? E nós vamos promover hoje o evento do Memorarte. Nós organizamos para vocês uma roda de conversa muito especial e nós convidamos alguns representantes dos pontos de memória pioneiros, que são os que começaram no programa Pontos de Memória lá no ano de 2009. Então, nós vamos começar hoje a nossa roda de conversa, chamada Pontos de Memória, 10 anos de história viva e cultura em movimento. E para isso, nós vamos convidar agora, eu vou começar aqui a mediação, e eu vou chamar aqui a nossa primeira representante, é a Vivi, que ela é representante do Ponto de Memória do Jacintinho. Eu quero lembrar também que nós estamos aqui comemorando os 10 anos do programa Ponto de Memória, e nós acreditamos que, independente do tempo, né, de ter sido em 2019, nós estamos fazendo esse evento agora, no ano de 2020, aproveitando também essa visibilidade por um canal do YouTube, né, que nós temos agora, o Ponto de Memória da Terra Firme, mas também nós acreditamos que qualquer momento é o momento ideal para se comemorar esse programa que é tão importante para a gente, né? E é tão rico, né, para as comunidades que cada um faz parte. Eu me chamo Camila Quadros, eu sou conselheira do Ponto de Memória do bairro da Terra Firme, em Belém do Pará. Então, agora eu vou convidar a Vivi para falar um pouco aí da trajetória do Ponto de Memória do Jacintinho. Vivi, você tem 15 minutos, tá? Para falar da sua trajetória aí com a comunidade. Fique à vontade, pode começar. Obrigada, Camila. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria muito grande estar com os amigos aqui, mesmo distante, mas estamos juntos. Me apresentando, eu sou Viviane Rodrigues, faço parte do Ponto de Memória do Jacintinho, Maceió, Alagoas, Nordeste brasileiro. Sou Relações Públicas por formação, no momento estou mestranda em Intervenção Social, Cultura e Diversidade, na Espanha. E um dos motivos de eu estar fazendo esse mestrado na Espanha foi uma ponte que o museu me permitiu em 2014, abriu uma porta que o ano passado acabou culminando na minha ida para esse mestrado. E a trajetória do ponto, ela começa, a trajetória do Museu Cultura Periférica começa dentro do projeto em 2009, como todos nós que estamos aqui. Eu faço parte do Centro de Estudos e Pesquisas Afro-Alagoano Quilombo, que esse foi o grupo que gerou, que foi a incubadora, enfim, para que nascesse ali dentro o Museu Cultura Periférica. Nós já tínhamos um trabalho na comunidade, há 7 anos na época, quando o IBRAM chegou com a proposta de trabalhar a memória social. Era um projeto que nos interessava muito, esse recorte dentro da memória, dentro da periferia, mas era algo que a gente ainda não tinha trabalhado dentro do Quilombo. E aí o IBRAM permitiu isso, porque a gente não tinha, como diz o Adriano, a expertise nessa área de museologia, e nós fomos aprendendo juntos no decorrer do caminhar. De lá para cá, eu diria que a maior característica do Museu Cultura Periférica é a mobilidade, porque a gente entendeu que ao longo do tempo sempre foi muito difícil ter uma sede, né? Ter sede é uma coisa que exige dinheiro, que exige uma burocracia, que tem custos de impostos, e que para isso quem está em periferia é sempre muito, muito complicado. Tanto o Quilombo quanto o museu, que caminham juntos. Até hoje a gente não tem uma sede, porque as atividades que nós fazemos, elas acontecem em 2 espaços. O espaço que a gente diz hoje que é a sede, na verdade é a casa de uma companheira que faz parte do grupo, que cede o espaço, mas para mim, acima de tudo, é a casa dela, né? O espaço dela. Não tem um espaço próprio enquanto grupo. Então, a gente entendeu que o fato de não termos um espaço fixo, físico, isso não nos impediríamos de ser um museu, até porque a museologia social ela destoa do tradicional, né, do que a gente entende enquanto museologia tradicional. E aí o território virou o nosso espaço, na verdade. E aí entender território é uma coisa muito ampla.
O jeito que a gente deu para que o museu permanecesse vivo foi através das ações. E aí a gente, quando faz uma exposição, a gente faz questão que essa exposição ela seja sempre em espaços públicos abertos, né? Feira livres, praças, porque a gente vai ter um público que geralmente um museu não tem, porque um museu com espaço físico, ele faz todas as suas atividades dentro do seu espaço. E aí a gente tem um público super interessado, que é um público que diz assim, por exemplo, o Museu Guild, que é um museu referência. Eu saio da minha casa e digo, eu vou ao Museu Guild para assistir, para ver uma exposição, né? Mas a gente quis atingir um público que não necessariamente saiu de casa com interesse de ver uma exposição. Na hora que eu coloco, como colocamos, é uma exposição dentro de uma feira livre, eu estou atingindo um público muito amplo, que está passando ali por um outro momento, e por curiosidade, que o ser humano é um ser curioso, ele para ir olhar e a gente tem a oportunidade de conversar sobre a memória daquelas pessoas, a memória daquele território, dialogar com aquelas pessoas e, inclusive, transformar aquela pessoa que está ali, a princípio, como público, ela passa também a virar protagonista daquela história dentro do museu, porque é a oportunidade que a gente tem de trocar uma informação com ela e também escutá-la e trazer a sua história para dentro do museu. Então, a gente alimenta e se retroalimenta quando a gente está com exposições dentro de espaços públicos abertos. E esse foi o caminho que a gente encontrou para fazer com que as pessoas que vivem em periferia tanto participem do museu, como também tenham acesso às nossas pesquisas, ao que a gente vem construindo enquanto memória na periferia do Jacintinho. É importante falar sobre, quando eu estava falando que território ele pode ter várias definições. Para nós, por exemplo, quando o programa Pontos de Memória chegou para nós, a ideia é que fosse o bairro do Jacintinho. Mas, na época, o CEPA Quilombo ele já desenvolvia ações com vários outros grupos na periferia de Maceió, né? Já éramos um grupo com articulação e com uma forte presença dentro do movimento cultural periférico da cidade. Então, naquela ocasião, nós entendemos que não era interessante a gente tratar dessa memória, vou puxar a brasa apenas para a minha sardinha. Não, vamos ampliar. E aí, baseado nisso, a gente falou assim, não, vamos inserir outros territórios, outros bairros, para dentro do Museu Cultura Periférica. Então, na ocasião, entrou a Vila Ematé, que é um espaço onde vivem os catadores de material reciclável da cidade, uma parte deles, né? Entrou a Vila de Pescadores de Jaraguá, uma área que é a zona sul da cidade, que é a área lagunar, que engloba vários bairros, e nós fizemos um recorte cultural na época, que era com o pessoal do hip hop, e aí agregamos dentro da diretoria do museu 2 posses de hip hop que atuavam na cidade, isso em 2009. Com o decorrer do tempo, alguns desses territórios se afastaram, até porque nos últimos anos a gente teve uma queda muito grande em termos de articulação por conta dos baques que recebemos dentro desse contexto político atual que a gente vem vivendo desde de 2015, né, já quando se instaurava ali todo um caos para a retirada para dar o golpe na Dilma. Então, assim, de 2015 para cá, toda essa política pública que vinha sendo desenvolvida desde do governo Lula, e que Dilma deu continuidade, e que fazia parte dela esse fomento do que acontecia nos espaços periféricos, nos atingiu profundamente. Um exemplo em 2014, a gente conseguiu pela primeira vez eleger o conselho, e o conselho ficou durante anos sem ser homologado,
por conta de todo esse caos político que o país veio vivendo. E aí foi, de 2014 para cá, foi descendo a ladeira. Tipo, foi o último encontro grande que nós tivemos, foi um encontro justamente aí em Belém. 2015 a gente já não consegue mais ter, porque, assim, para nós foi muito importante esse período de 5 anos, que é de 2009 a 2014, que é o período em que a gente tem muitos encontros, que a gente tem várias teias, e que foi dentro dessas teias que a gente construiu, que a gente foi entendendo o que era museologia, que a gente foi entendendo para muito mais do que isso, porque cada companheiro, quando a gente encontra numa atividade como essa, a gente fala assim, olha, no meu espaço está acontecendo isso e isso. E essa troca de informação nos fortalece, nos alimenta, é um processo de aprendizado coletivo que é para muito além das técnicas de museologia que a gente tinha a oportunidade. Esse processo político ele foi tão forte, tão potente, que permitiu a construção das redes, que a gente entendeu que dos 12, quando o programa ele virou política pública em 2012, com o primeiro edital, entrou mais grupos, isso para a gente foi muito importante, porque era a oportunidade de se criar redes e de que a gente estaria junto também com mais grupos dentro da nossa localidade, inclusive. Porque quando se começa com os 12 pontos, a gente tinha a questão da distância física, né? De que ninguém morava no mesmo estado, né? Eram pontos de estados diferentes. Mas quando tem o primeiro edital, por exemplo, aqui teve um grupo contemplado que foi no interior, então eu tinha uma oportunidade de conversar mais com esse grupo do interior, porque nós fazíamos parte do mesmo estado. Então, eu estou falando de um modo amplo quando eu venho para Brasil e para articulações e para redes, mas eu falo disso porque isso era importante dentro do nosso espaço local. Porque na hora que eu saio e eu vou para atividades coletivas fora, eu sou uma multiplicadora. Eu volto para o meu território e todas essas informações elas são repassadas, né? E elas são construídas da mesma forma de que quando a gente ia para um espaço desse, era discutido coletivamente quais eram as nossas reivindicações, do que era que a gente estava necessitando, do que era que a gente queria construir. Vale ressaltar que, de um modo muito rápido, a gente, numa questão de poucos meses, nós participamos da maior construção de política pública em museologia, que foi o Fórum de 2010, que construiu a política pública que, teoricamente, serviria para nortear os próximos 10 anos da museologia no Brasil. E naquela ocasião estavam todos, quando eu digo, estavam todos os museus, independente dos seus recortes. Então, nós estávamos dentro de um espaço de aprendizado com todos, e ali a gente construiu um documento fazendo o nosso recorte, que era na área de museologia social, de coisas que eu acho que até hoje, se a gente reler aquele documento, ele é fundamental dentro de um planejamento, e que a maioria das coisas que a gente pensava que serviria para esse fomento, ele ainda não aconteceu, e que, portanto, são lutas que a gente ainda deve continuar travando ao longo dos anos. E dentro de nós aqui, houve um interesse muito grande por parte dos grupos periféricos quando se começou a discutir memória, a importância dessa memória, a importância, inclusive, de que a gente, às vezes, não dava tanta importância ao registro fotográfico, ao registro escrito, ao registro do audiovisual, de um evento que aconteceu no sábado, por exemplo. E a partir dessa discussão de museologia social, que a gente entende que ela está para muito além do passado, é uma coisa que a gente está construindo no nosso dia a dia, e que o museu ele é algo vivo, e que ele tem que, sim, estar dentro e consciente do que está acontecendo no seu território e contribuindo para a melhoria do seu território no presente.
O passado, ele nos é importante, ele é um norte, e ele nos fortalece, ele diz assim, olha, é importante a gente lembrar que tudo isso aqui foi construído por A, por B e por C, e que sim, nós somos responsáveis pelo nosso território absolutamente sempre. Então, o estar atuando, militando no dia a dia é o grande diferencial, eu creio, de quando a gente faz uma diferenciação entre museologia social e museologia tradicional, porque a gente se preocupa também muito com o hoje, pensando de que amanhã, o nosso amanhã ele seja melhor. Então, os três tempos, eles estão interligados e fazem parte do nosso trabalho constantemente. Eu acho que uma outra coisa muito importante na qual a gente construiu ao longo desses 10 anos foi tirar o estigma, que a gente nasceu a partir do estigma, né? O projeto nasce ali a partir do estigma. Por que está se criando? Por que o governo criou um programa chamado Pontos de Memória? Para bairros violentos. Então, inicialmente, se queria muito que se tocasse nesse ponto, na violência, 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 violência. E nós, os pioneiros, desde o início, que a gente falava assim, olha, a gente pode ter sido encontrados por essa política pública a partir desse recorte da violência. Mas a violência, ela não nos representa. Nós não estamos aqui para falar dela. Nós estamos aqui para mostrar que o nosso território é para muito além disso. Né? A gente é vítima dessa violência, mas ela interfere no nosso dia a dia, sim, mas ela não nos define. E discutir o tempo inteiro, levantar essa bandeira de que a nossa definição ela não era a partir da violência, isso foi uma construção e permanece sendo uma construção. Porque para todos nós que atuamos e moramos e somos periféricos, absolutamente sempre discutir o quanto que a violência ela não pode nos definir, é isso. No meu mestrado, eu vou estar falando sobre essa trajetória do Museu Cultura Periférica, e meu orientador dizia assim, olha, mas se o programa nasceu a partir da violência, você poderia fazer a sua dissertação explicando o seguinte, em 10 anos, qual foi o índice de diminuição ou de aumento dessa violência, né? Ele queria que meu foco fosse analisar o índice. E eu fazia, não posso, o museu não faz isso, porque a violência que nós vivemos na periferia, ela é, acima de tudo, produzida pelo próprio Estado. E o Estado, ele não passou por um processo de educação através da memória. A gente trabalhou a memória com as pessoas, né? Não com o Estado. Então, assim, a gente não tinha... Aí eu disse assim, não tem como se medir, nesses 10 anos, se um projeto que nasce com o objetivo de diminuir a violência nas comunidades, porque esse era o interesse do governo, né? O Pronas estava financiando um projeto dizendo assim, a memória pode ser um instrumento de diminuição da violência nesses territórios. E aí eu digo assim, não tem como a gente medir essa questão, porque a gente tem que entender que a violência nos territórios, ela é praticada pelo Estado, em várias vertentes, desde a violência física, a gente não ter água, a gente não ter luz, há várias necessidades básicas que o Estado nos nega, e isso sim é um tipo de violência. Então, o que a gente fez nesses 10 anos não foi medir esses índices estatísticos, não. Eu creio que o que a gente fez nesses 10 anos foi trabalhar com as pessoas, ampliar o horizonte delas, no sentido de fazer uma análise de onde vivemos, o que temos e o que é que a gente precisa lutar para modificar, buscando sempre e exigindo sempre política pública em prol do nosso território. É isso. Muito obrigada, Vivi. Fala muito importante. Obrigada por ter trazido aí um pouquinho de Maceió, né? Aqui para a nossa roda de conversa.
A Vivi trouxe pontos muito importantes, né, dos pontos, mas nós vamos agora continuar viajando mais um pouquinho. No final, a gente Vou discute assistir mais um, chegar essas, no curso atrasado. sobre esses pontos todos que nós estamos tocando. Agora a gente vai viajar lá para o Ceará e eu vou convidar aqui agora o Adriano Almeida, do Ponto de Memória Grande Bom Jardim, e vou convidar também o Ícaro Martins, também do Ponto de Memória Grande Bom Jardim, de vão dividir essa fala, tá bom? E vocês podem começar, meninos, fiquem à vontade. Do mesmo jeito que a Vivi também, vou pedir para que vocês fiquem à vontade para se apresentar, falar um pouco de vocês e do ponto de memória. Então, vamos nós. Alegria, né, estarmos aqui conectados, né, como Vivi falou, estamos distantes, mas estamos juntos e conectados. Felicitar, né, a Terra Firme pela iniciativa, né, é muito importante termos um momento como este, de reflexão, né, sobre o que nós fazemos e as nossas potências de transformação e de intervenção, né, na realidade, a partir daquilo que a gente se apegou, né, como instrumento político, né, que é a memória social, a museologia comunitária e a linguagem, né, que é a grande temática que atravessa, né. Eu sou Adriano Almeida, né, como Camila apresentou. Eu sou sociólogo de formação, com mestrado em linguística aplicada, ambas as formações pela Estadual do Ceará. Nós atuamos na região sudoeste de Fortaleza, região periférica, no território chamado Grande Bom Jardim, né? Sou iniciado no candomblé, sou reikiano, né? Tenho essa vertente intuitiva e sensível, e atuo como defensor de direitos humanos. Respondendo, né, a solicitação que ela nos fez, a gente pensou em alguns caminhos, né, alguns pontos que possam nortear a nossa reflexão sensível, né, sobre a experiência do programa, né, a partir da nossa experiência enquanto Ponte Memória Grande Bom Jardim, aqui na periferia sudoeste de Fortaleza. E aí, tentando encontrar elementos a partir desse micro, né, desse fazer micro, como a gente pode estar olhando, né, para esses 10 anos de experiência do ponto, né, sobre todo esse zigue-zague que a Vivi muito bem teceu, né, de forma de análise de conjuntura. E aí, por favor, Helena, próximo slide. E aí nós fomos muito motivados, né, por esse ponto, né, como falei, à luz dessa experiência, avaliar os impactos, né, do programa. E como questão norteadora, né, quais os ganhos institucionais para o ponto e territoriais para o Grande Bom Jardim com a manipulação política da memória e da museologia social, né? E aí preparamos alguns caminhos. Um primeiro elemento importante é nós, pontos de memória do Grande Bom Jardim, somos partícipes, somos agentes sociais integrantes de uma articulação territorial, né, chamada Rede de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável do Grande Bom Jardim, né, conhecida como a Rede Delis, que é uma articulação popular de luta por direitos, que tem 17 anos de história. E aí, quando o convite, né, do IBRAM nos chegou em 2009, nós, enquanto movimento popular, estávamos preocupados em encontrar maneiras do registro, né, dos nossos fazeres, né? O movimento social popular é muito impulsionado, né, pela necessidade, né, pelas carências, pelas vulnerabilidades. E o fazer é um grande potencial que pode e deve nos ensinar. E aí a gente estava preocupado em encontrar elementos para essa reflexão, né? E aí adoramos a proposta do IBRAM, né? E na época nós inocentemente, né? E digo inocentemente, conceitualmente falando, vimos que seria a oportunidade para elaborar esse trabalho de arquivo, né? E aí, aos poucos, claro, a gente foi construindo, desenvolvendo essa noção, né, conceitual, epistêmica e política, né, da memória social e da museologia comunitária e da linguagem como instrumentos políticos de intervenção e de transformação, e, sobretudo, para colocar a narrativa do periférico no centro das tomadas
de decisão. E aí, a parceria do IBRAM, né, ampliou nossa compreensão conceitual e política, né, transferindo conceitos, operadores, tecnologias sociais, e nos conectou com comunidades irmãs em nível nacional, né, como Vivi mencionou na fala dela. Mobilizamos e engajamos moradores e organizações sociais locais em processos de fluxos continuados, né? E aí constituímos, em 2010, no processo de mais de 5 assembleias territoriais, o Conselho Gestor Comunitário, né? É uma instância que tem animação pelas organizações e pelos moradores. É um processo comunitário. 2 momentos formativos singulares marcaram muito, né? E os dois com a presença, né, e a transferência de conhecimentos do poeta Mário Chagas. Uma foi de 2012, na oficina Museu, Memória e Poder, e 2015, na 4ª Conferência de Desenvolvimento Sustentável do Grande Bom Jardim, aqui no território. Em 2012, nós construímos coletivamente, né, o nosso lema, à luz, né, de uma referência a Saramago, né? Somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória não existimos e sem responsabilidade talvez não mereçamos existir. E em 2015, a compreensão da origem etimológica da palavra patrimonialismo e as dimensões da memória à luz do escritor Jorge Luiz Borges, né? 2012 a 2014, nós fomos participantes da rede cearense de museus comunitários. Aprendemos, né, nesse período, sobretudo em 2012, com uma oficina de transferência de tecnologias sociais do Inventário Nacional de Referências Culturais, do IFAM. E aí consolidamos, né, nessa trajetória, as nossas categorias norteadoras de intervenção e agregamos a categoria lutas e resistências. Utilizamos a memória social, a museologia comunitária e a linguagem como instrumentos políticos, né? E aí eu, particularmente, em 2012, à luz dessa experiência, defini e recortei meu objeto de pesquisa para o mestrado. Damos, né, visibilidade social às religiões tradicionais de matriz africana no território. Há uma federação local que estima que no território tenha pelo menos 400 assentamentos sagrados, né, de matriz afro-brasileira. E esse universo era totalmente velado. E aí nós trouxemos, né, para a reflexão, para o debate público, a importância, né, desse recorte no território que é formado 70% de pessoas de cor, né, 65% são pardas e 5% são pretas. Então, o que é que isso revela? O nosso lugar é um lugar naturalmente banhado por rios e rico em vegetação, em verde e em lagos, né? Nossa relação indígena, né? E aí, com esse processo, nós contribuímos no fortalecimento institucional da Rede Delis, né, no seu processo de luta e de resistência e de exigibilidade de direitos para o território, e na consolidação da própria ideia de território Grande Bom Jardim, né? Centralizando as narrativas periféricas nos espaços de tomada de decisão da cidade. E aí tornamos nossas ideias públicas e registradas em artigos, em livros e em trabalhos acadêmicos de conclusão de curso, né? E executamos nesse período 3 projetos expográficos, né? Em 2012, Jardim das Memórias, onde a gente trabalhou a importância da ancestralidade, né, e, sobretudo, das lideranças que lutaram por direitos. Nós compreendemos que tudo que existe no território não caiu de paraquedas, né, é fruto de lutas, né, e de resistências do povo e das suas organizações. Trabalhamos com artes, ofícios e fazeres, né? Nós demos visibilidade aos artesãos locais, né? Nós trabalhamos com os elementos naturais da palha, da carnaúba, né? Então, a gente trouxe esses elementos, né, culturais, naturais, né, do território para esse debate público. E
Em 2015, nós inauguramos a Terra de Todos os Credos, né? Grande Bom Jardim, de onde viemos, né? Onde a gente trouxe a importância das religiosidades do território para a formação do espaço social urbano e da territorialidade de Grande Bom Jardim. Trabalhamos aí com os terreiros, com as congregações missionárias católicas, com os centros espíritas, né? E aí fizemos, né, esse apanhado junto com todo esse potencial do povo de terreiro do território. E essa exposição, né, ela foi muito inquietante, né? E aí quando a gente percebeu que a memória social e a museologia comunitária e a linguagem, elas são pulsantes e dão conta de trazer para o centro o debate público, né, necessário para a gente nos compreender, entender de onde viemos e ter uma clareza como intervir no presente, respeitando a nossa ancestralidade e como fazer essa intervenção para apostar em políticas públicas para o território. E a nossa última exposição foi em 2018, à luz do resultado, né, das eleições de 2018, nós sentimos um baque, né, emocional nas pessoas e nas organizações, né? Muito impactada, como Vivi mencionou, né? Todo esse processo de 2013 a 2018, né, impactou muito nesse nosso processo de organização e de luta. E aí a gente ficou preocupado, né, em como pegar das nossas conquistas, das nossas lutas, né, daquilo que nós somos e dos nossos potenciais, das nossas identidades, da riqueza que é tudo isso, e como é que a gente pode nos irmanar e nos abraçar à luz, né, dessa compreensão positiva, né, disso como o nosso grande patrimônio, né, cultural e humano. E aí a gente intuiu e realizamos a pesquisa e também o projeto expográfico de aniversário dos 15 anos da Rede Delis, né? Hoje já está com 17 anos. E aí nós pegamos o aniversário da Rede Delis, de 15 anos, e o aniversário de 80 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí nós trouxemos a comunidade para pensar esses 15 anos, o que a gente tinha conquistado de bom, né? E quais eram os nossos desafios. E aí eu aproveito, né, para passar a fala para o companheiro Ícaro Martins, né? Ele vai agregar mais valores nessa leitura sobre esses impactos dos conceitos, né, que mobilizamos para esse fazer, né, institucional, né, e essa afirmação territorial, construindo a ideia do Grande Bom Jardim, um território de direitos. Gratidão pelo convite e pela atenção. Sou Ícaro Martins, como o Adriano disse, né, eu sou do Ponto de Memória, do Grande Bom Jardim. Comecei em 2012, já quando cheguei, Adriano já estava nesse processo, e desde que cheguei não quis mais sair, não consegui sair, realmente me apaixonei pela metodologia, né, da museologia social comunitária. Mesmo estando no curso de História, à época, eu percebi no Ponto de Memória, nessa iniciativa tão bacana, algumas questões que eu ainda não tinha percebido, atinado, né, sobre a importância. E comecei como pesquisador, morador, exatamente ali para coletar dados, né, para o inventário participativo da nossa primeira exposição, que foi o Jardim das Memórias. Depois segui ainda na pesquisa e, obviamente, aproveitei para tratar da minha monografia, que direcionei para contar a história do bairro. Nessa perspectiva, as ferramentas de pesquisa foi na convivência com o Adriano e com os camaradas de Pontos de Memória de GBJ que eu escolhi as ferramentas e também algumas categorias de pesquisa e consegui, né, concluir o curso de graduação. E de lá até então não parei
de ficar nessa pesquisa e também nessa prática. Que o impacto, né, para ser mais objetivo, os impactos ao longo de todos esses anos no nosso território, eles são evidentes e substanciais quando se trata da incidência do ponto de memória do GPJ na sua articulação com o território e, notadamente, com os moradores. As rodas de conversa facilitaram muito essa articulação e também essa aproximação que chegou no nível de acolhimento, de acolhida. Eu observo toda essa experiência como um oásis, assim, no meio daquilo que a gente já enfrenta no nosso cotidiano, né, que a Vivi mencionou, que a gente tem problemas muito semelhantes, sim, cada um dos pontos de memória foram escolhidos por critérios que não são, né, fáceis de conviver, mas nós também optamos por despertar e por enfatizar a capacidade da poiesis, né, da criatividade da nossa comunidade, dos nossos comunitários, dos nossos guardiões da memória. A gente foi traduzindo essas coisas que pareciam tão institucionais, tão grandiosas, né, a história dos grandes heróis, as exposições, né, magnânimas, e as peças tão caras e, portanto, raras. Nós fomos percebendo aqui entre nós, no âmbito da Rede Delis, de várias organizações de moradores, que nós, né, os nossos comunitários também têm seu valor, nossa história, também temos patrimônio, temos nossa capacidade de produzir, de despertar e de aproveitar os nossos, né? A gente usa muito esse termo, o nosso recorte territorial é muito muito forte. O Grande Bom Jardim é uma marca, assim, já é uma questão para além do território no aspecto geográfico, mas também notadamente no aspecto da luta política, social. E o ponto de memória tem sido essa referência, não é? As pessoas têm, esse ano mesmo, nesse momento pandêmico, inclusive, Adriano está aí para comprovar, várias pessoas interessadas em como é que eu faço para participar do ponto de memória, e como é que tá, né? Eu queria tanto fazer parte desse grupo com vocês, então, e quer que vocês tenham um acervo? Temos, vocês têm um perfil de Facebook? Temos e tal, e quando vão olhar, nossa, que bacana, que trabalho. Olha, eu sou morador do bairro, eu queria fazer parte. Recentemente também um historiador, um outro do audiovisual, quer fazer um trabalho. E a gente, né, fica ali tentando administrar e dizer, Adriano, vamos colocar, vamos chamar para somar, porque nós temos nossos conselheiros e tudo é conversado, dialogado. Mas eu acho isso um sinal interessantíssimo, genial, quando as pessoas do território, elas querem fazer parte, né, do ponto de memória, no sentido de compor, de agregar, e a gente fica super contente, porque foi mais ou menos assim que eu cheguei ali querendo fazer parte, né, assim, sou grato até hoje, e a gente vai se construindo. Acho que um dos maiores impactos é na nossa vida, no cotidiano, na maneira que a gente enxerga a vida, né? Acho que essa questão não estava escrito lá no programa, assim, sobre como é que vai ser. O que a gente conseguiu fazer aqui no território de algo que era institucional e tudo, né? Transformando, ressignificando, trazendo para a gente, para o nível da paixão de fazer as coisas. Então, assim, eu estou aqui com vocês, me sinto já muito honrado, muito lisonjeado, inclusive, mas eu disse, Adriano, eu só vou conseguir dizer o quanto eu estou contente de fazer parte, o quanto para mim é importante a existência do ponto de memória e dos outros pontos de memória, né, dos 12. Eu tive a oportunidade de estar em Porto Alegre, né, na Nova do Pinheiro, tive a oportunidade de estar, viu, Vivi, aí no Jacintinho, no Museu Periférico, conheci a galera, conheci lugar bacana, assim, a praia e tudo, e o território, e a vivência cultural foi genial. Até hoje eu não esqueço um afoxé, né, de Oxum, que eu vi, que até hoje eu curto, não sigo no Instagram. Então, são muitas... fui para Champreta, realmente, ainda subimos, né, a serra, para ver as coisas. Foi em 2014, um intercâmbio genial que nós fizemos de troca de saberes. Então, já está na memória, né? Então, estamos construindo mais e mais memórias,
E realmente quero enfatizar que trabalhar em rede, em teia, articulado, a partir de intercâmbio, de trocas, de poder ir e vir, né, de compartilhar as experiências, isso é muito enriquecedor, é muito bacana, de fato, algo que não conseguimos mais ter, se perdeu. Obviamente temos uma conjuntura nacional deplorável, né, nesse sentido, mas nós estamos aqui, firmes e fortes na luta, resistentes, e é isso. Eu acho que eu já consegui dizer o que eu queria, e também me sinto muito grato, e espero que a gente consiga celebrar esses 10 anos, né, tardiamente, mas nunca é tarde também, e agora partimos para mais 10, né? Vamos construir, edificar, porque os nossos pontos de memória, eles estão em terra firme. Gostei, né? Eles estão em terra firme. e vão se edificar, permanecer, perseverar. Muito obrigado. Muito obrigada, ó, palmas, realmente, meninos, incrível. Eu acho que, assim, uma coisa que é comum, antes de eu passar a fala para o Wellington, quando a gente escuta falar de ponto de memória, né, tanto da Vivi, dos meninos lá também, do Ceará, né, o Adriano e o Ícaro, que acabaram de falar, é, todo mundo, por exemplo, agora a gente que está escutando, né, que tem a experiência daqui da Terra Firme, mas a gente fica encantado, né, fica apaixonado quando escuta. Obviamente que os bastidores, né, todo mundo correndo, todo mundo lutando para tentar fazer acontecer as coisas, né. A gente sabe quando vai fazer alguma ação, exposições que vocês falaram, né. É difícil mobilizar, às vezes, é difícil conseguir. Às vezes a gente pensa que não vai dar, mas acontece, né? Porque é um dos pontos principais, assim, quando a gente fala de trabalho em comunidades, é justamente o engajamento, né? Que as comunidades tenham protagonismo, que essas pessoas. E essa que é uma ideia bacana dos pontos de memória, como você, acho que foi o Ícaro que falou. Acho que a Vivi também, o Adriano falaram esse ponto de o programa veio com uma ideia, né? O que seria, o que é ponto de memória, mas cada um ressignificou e cada um criou o seu ponto de memória e faz o seu museu da forma que quer, né? Mais para frente a gente vai ter outras experiências aqui. E também cada ponto de memória de um jeito, mas é interessante quando a gente se encontra e ouve, porque a gente se apaixona um pelo trabalho do outro, né? E às vezes dá vontade, poxa, por isso que nessas teias a gente aproveita, como até o Ícaro falou, eu fui não sei aonde, fui não sei o quê, para conhecer a cidade e também para conhecer o trabalho, para estar junto, dá vontade de ficar junto ali, de trabalhar todo mundo junto, né? Mas é muito legal. Parabéns, meninos, parabéns, foi muito bacana mesmo. Vocês trouxeram muitas contribuições também. Então, agora nós vamos para mais uma contribuição, né? A gente vai fazer também uma viagem aí de novo, né? Vamos agora lá com o Wellington, tá? E o Wellington, ele é representante aqui do Ponto de Memória do Taquaril, e ele vai falar da experiência, Wellington, agora com você. Você tem 15 minutos também para falar um pouco aí da trajetória de 10 anos de vocês. Fique à vontade para se apresentar. E agora é com você, pode começar. Olá, boa tarde, então, a todos e a todas. Boa tarde não, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que as pessoas forem ter acesso à nossa conversa. Acho que uma conversa muito gostosa, me sinto muito em casa aqui com essa turma. Acho que tem uma responsabilidade muito grande falar depois de escutar Vivi, Adriano e Ícaro, que são pessoas que eu admiro muito, né? E estar aqui na frente da Helena, das Camilas, da Camila Quadros, da Camila Mouras, são pessoas que eu tenho um carinho muito grande. Então, eu quero agradecer ao Ponto de Memória da Terra Firme. É um ponto de memória que eu me considero parte dele também, pelo carinho que eu tenho pelas pessoas que fazem parte do ponto e pelo carinho que eu sei que as pessoas têm por mim também. Eu me sinto uma pessoa muito nômade nesse sentido. A Camila diz que eu sou do ponto de memória do Taquaril, e eu digo que o ponto de memória do Taquaril é a minha referência, né, onde estão as minhas raízes. Mas eu sou uma pessoa muito do mundo, assim, de multipontos, né? de fazer parte de todos os pontos. E isso tem uma justificativa quando a gente pensa o trabalho dos pontos de memória, nós estarmos aqui nessa possibilidade de uma roda
para avaliar essa caminhada, esse processo de 10 anos de histórias, né? E com um desejo de 10 anos mais, 20 anos mais, 40 anos mais, então um salve aos pontos de memória, as pessoas que fazem parte desse trabalho, as pessoas que têm desejo de conhecer essa história. Se nós estamos aqui hoje, é porque isso é significativo, é porque transforma a nossa vida e transforma a vida das pessoas que têm contato. Então, muito obrigado, e mais uma vez é um grande prazer estar aqui e levar um pouco de Minas para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Sou mineiro, de Belo Horizonte, do Taquaril, onde funciona o ponto de memória. Hoje eu estou aqui no Taquaril, mas atualmente eu moro em Brasília, porque eu estudo lá na Universidade de Brasília, eu faço uma pesquisa de doutorado lá, e eu digo que o meu lugar de referência sempre é o Taquaril, porque se hoje eu estou em Brasília e me sinto pertencente também a Brasília, ao ponto de memória da estrutural, foi porque o ponto de memória do Taquaril e o Taquaril, de modo geral, me proporcionou isso, assim, construiu essa minha trajetória. Porque se eu busquei uma formação acadêmica, ela se deu na mesma época que eu começo os trabalhos com o ponto de memória aqui no Taquaril. Mas, na verdade, esses nossos desejos, esses nossos anseios, eles antecipam isso também, a trajetória do ponto. Vivi disse isso para a gente, Adriano e Ícaro reafirmaram isso, dessa configuração territorial dessas comunidades. Então, eu quero dizer que a periferia é um mundo, nas suas mais diversas configurações, né? E nós queremos ser um mundo globalizado, e somos um mundo globalizado, porque por mais que somos constituídos pelo território da falta, nós somos o local onde a vida pulsa, onde a vida ela está constante ali. Quando nós falamos dos pontos de memória, nessa ideia assim, fala como que foi o trabalho do ponto de memória. O trabalho do ponto de memória não foi. Assim como Paulo Freire diz que o ser ele está sempre sendo, no gerúndio mesmo, em constante processo de transformação, o ponto de memória tem essa mesma característica. Nós estamos sempre sendo, em determinados momentos de uma forma, em determinados momentos de outro. São pessoas que passam, deixam a sua trajetória, deixam a sua marca. São novas pessoas que aparecem para trabalhar com a proposta do que é o programa, do que cada comunidade abraça para si, enquanto a sua identidade dentro do programa. Então, os pontos de memória também estão sempre sendo, enquanto território de memória, enquanto território de resistência. Então, falar dessa trajetória não é falar, de certo modo, o que nós fizemos, mas o que nós ainda conseguimos fazer em épocas e em momentos diferentes, né? Quando nós avaliamos esse processo, a gente diz assim, lá no início, nós nos reunimos assim, nós tínhamos um grupo maior, um grupo menor, nós conseguimos desenvolver ações. Isso não mudou. E por que eu digo que não mudou? Quando o IBRAM ele chega nessas comunidades apresentando a proposta de um projeto, de um trabalho, as pessoas que abraçam essa proposta para si, elas têm uma trajetória na comunidade. E essa trajetória ela não se perde. O ponto de memória passa a ser mais uma dentro da luta de cada um ali. E aí, se hoje as pessoas que atuaram de forma mais intensa em algum período do ponto de memória não atuam hoje, elas não deixaram a comunidade, não deixaram a essência desse trabalho de luta, de resistência e da projeção da periferia como um território globalizado. Por que eu digo isso? Eu faço parte do ponto de memória do Taquaril, acredito fazer parte dessa história dele e de caminhar na construção dessa história, mas hoje eu moro em Brasília. E por que eu ainda digo que eu faço parte do ponto de memória? Porque eu fui para Brasília para poder estudar os pontos de memória. Mas se eu chego em Brasília hoje e posso viver em Brasília, eu faço parte de uma política pública de acesso ao ensino superior que começou muito antes até da proposta dos pontos de memória. E que os pontos de memória nascem nesse governo também.
Eu sou do ProUni, das primeiras turmas do programa Universidade para Todos, que começa em 2005, e se eu tiver acesso ao ensino superior, saindo da periferia, com todas as condições que nós temos e que nós sabemos da história de como a educação ela é tratada no nosso país, e principalmente da educação, como ela é tratada nesses espaços que nós chamamos de espaços periféricos, que a periferia é vista como o lugar sempre da falta, né? O lugar que, toma isso porque isso é o que vocês merecem. E nós estamos nesse, não, nós merecemos muito mais do que acham que nós merecemos, né? Nós somos pessoas de direito. Então, se nós somos pessoas de direito, o direito ele não pode ser excludente. Ele tem que entender a minha necessidade. E aí, quando eu vou para hoje, tem a oportunidade de desenvolver uma pesquisa num projeto de doutorado, vejam isso, assim, consigo estudar, consigo fazer uma graduação, eu consigo fazer um mestrado, eu consigo hoje estar num doutorado. E, paralelo a isso, caminhando com a minha comunidade, com o trabalho dos pontos de memória. E aí eu consigo levar essa discussão dos pontos de memória para a academia, que é o tema da minha pesquisa. Eu consigo não ter o olhar do acadêmico que vai para as comunidades de modo geral e tem aquela ideia de ser o transformador, né? Nós viemos aqui trazer para vocês a solução do problema de vocês. Me sinto muito à vontade em estar aqui nessa roda de conversa. Eu queria muito estar perto de vocês, são pessoas que eu gosto muito, assim, e dar aquele abraço apertado, bem apertado, sentir o barulho dos ossos, assim, de tão apertado, mas essa é pra gente a nossa realidade hoje, né? É importante nós estarmos nessas plataformas digitais, porque a gente consegue estabelecer encontros aqui que talvez não fosse possível, né? Nós temos Ceará, Alagoas, aí, Minas, o Pará, numa telinha assim que a gente vê, pequenininho, né? Mas uma telinha pequenininha, cheia de carinho, cheia de amor, cheia de sonhos, e são desses sonhos que o trabalho por ponto de memória ele nos proporciona nesses 10 anos. Então, se hoje, quando nós fazemos esse processo de análise, né, de pensar sobre a nossa caminhada, ele só é possível porque a periferia nunca para. E os ideais dos pontos de memória, eles nunca pararam. Então, hoje, quando eu consigo levar para a universidade, para a academia, essa discussão, eu consigo fazer isso por um lugar muito específico, que é o lugar da própria periferia, que é da minha trajetória, que é a minha história. Então, quando eu levo essa discussão para esse ensino acadêmico, né, para a universidade, que a universidade é esse espaço também, mas é um espaço excludente, porque o ensino ele pode ser transformador para aqueles que se propõem um processo de transformação. Se não há essa proposta, ele vai reafirmar processos de exclusão. Então, são lugares, são espaços que são nossos por direito e que nós devemos, sim, ocupar. Assim como as comunidades dos pontos de memória fazem, né? Quando elas dizem para a cidade onde elas estão localizadas, olha, nós fazemos parte da história dessa cidade, né? Nós fazemos parte, memória dessa memória aqui, mesmo que se constitui como um lugar da falta, nós temos que dizer que não, que somos um lugar de sonhos, de desejos, né? Somos o lugar. Imagina, nós estamos vivenciando agora a pandemia da Covid-19, de um vírus que é igual para todo mundo. Ele pode matar as pessoas da mesma forma, seja pessoa homem, mulher, seja criança, seja pessoa mais idosa. A gente tem incidência em pessoas mais idosas, mas ele impacta de forma diferente a periferia. Porque não é o vírus que escolhe classe, são as pessoas que estabelecem a classe para o vírus, né? A frase do fique em casa, ela é muito importante, porque a gente precisa conter realmente o avanço do vírus, da transmissão do vírus. Mas qual é a realidade da periferia para se ficar em casa?
né? Quem são as pessoas que podem realmente ficar em casa, que precisam sair para trabalhar, para conseguir o sustento, a alimentação, que talvez um auxílio do governo que não é um favor, né? São as pessoas pagadoras de impostos. A moradia é nosso direito, a educação é nosso direito, a saúde é nosso direito, mas a memória também é nosso direito, né? E receber um auxílio no momento de uma pandemia é direito também. Nós estamos lutando pela nossa sobrevivência, assim como todo mundo. Mas o vírus da pandemia do coronavírus, ele vai impactar o território da periferia de modo diferente. Então, nesses 10 anos de ponto de memória, nós estamos aqui para reafirmar isso. O nosso trabalho, ele é um trabalho transformador. Talvez hoje eu não esteja numa roda de memória como nós fizemos várias vezes no início do programa, como nós fizemos processos de inventários participativos do território material e imaterial da periferia, mas nós estamos aqui num processo de resistência que é a essência dos pontos de memória. Por que eu digo que eu me sinto pertencente a todos os pontos de memória? O Taquaril, ele é diferente do Grande Bom Jardim, geograficamente falando. Ele é diferente da Terra Firme, ele é diferente do Jacintinho, né? Ele é diferente da Estrutural em Brasília e de diversos outros pontos de memória que nós conhecemos. E olha que eu posso falar que eu andei, viu, por esses pontos de memória. Mas tem alguma coisa que une esses pontos de memória. E o quê? O que faz o Taquaril ser igual à Terra Firme? O que faz a Terra Firme ser igual ao Grande Bom Jardim? O que faz o Grande Bom Jardim ser igual ao Jacintinho? Nós passamos o nosso processo de constituição sempre por lutas. E por lutas pela garantia de direitos, pela garantia do óbvio, né? Pela garantia de dizer, eu mereço e eu tenho o direito de permanecer vivo. Eu mereço uma moradia digna, eu mereço infraestrutura digna para que eu possa sobreviver, eu mereço condições de trabalho, eu mereço. Então, os pontos de memória nesse processo, se eu digo que a periferia é um mundo, a avaliação que eu faço desse processo de 10 anos de caminhada, pontos de memória, ele é o recado da periferia para a sociedade. Ele é o recado da periferia para dizer, nós existimos, e nós existimos não como local da fábrica, mas nós existimos como local onde a vida pulsa e onde nós temos muito a contribuir nos espaços sociais que são nossos por direito, né? É academia, é sair desses territórios. Então, hoje, por que eu estou em Brasília? Né? Porque a minha trajetória me levou para isso. Foi lá que eu consegui chegar dentro das minhas escolhas, do meu processo de formação. Mas eu tenho consciência que eu só cheguei lá graças ao Taquaril e graças à minha trajetória aqui no Taquaril. Então, como eu disse, essa minha trajetória, ela se constitui também no mesmo momento que o ponto de memória vai se constituindo, né? Vai trazendo a sua identidade enquanto programa. E aí, os pontos de memória, eles fazem parte também dessa nossa trajetória. Nós somos diversos, mas nós somos únicos também. Então, um salve aos pontos de memória e um salve a todo mundo que está hoje em dia na periferia, nas comunidades, lutando e resistindo. Muito obrigado, gente. Beijos. Uau, Elton. Olha, foi... assim, eu estava reparando aqui, né, nos rostos aqui, enquanto tu falavas, é sempre, na verdade, é uma aula, eu te falei isso uma vez, pessoalmente, é uma aula te ouvir, e é muito emocionante. Teve choro, teve riso, teve de tudo durante a tua fala. Então, é realmente isso que você fala, né? Nós somos tão acostumados assim a estar juntos e abraçar, e é isso, né? Trabalho de ponto de memória é o cortejo, é música, é dar as mãos, é muito. Para a gente é difícil, né? Estar aqui nesse momento sentado cada um na sua casa, cada um com a sua câmera e conversando, né? Mas, ao mesmo tempo, que bom também, né? Que nós estamos podendo ter essa oportunidade de falar um pouco cada um, representando, né?
o seu espaço e colocando a gente, divulgando ainda mais essas, como estava sendo dito aqui, é importante que as pessoas escutem esses relatos, que as pessoas conheçam ainda mais, né? Que as pessoas saibam o que existe, que cada um pensa. A ideia é exatamente isso, que cada comunidade fala o que pensa, né? Mostre o que pensa, o que representa, o que não representa. Aqui em Belém, na Terra Firme, a gente costuma dizer que a ideia não é romantizar que o bairro não tem violência, que não passa, pelo contrário, né? É dizer sim que tem, né? É dizer que, como todos vocês falaram, que são negados os direitos dessa comunidade aqui, mas também mostrar esse outro lado, né? Mostrar essa memória. Você falou tantas coisas aí incríveis, tantas falas, teve uma que eu até anotei aqui, que você disse, somos o local onde a vida pulsa. Eu acho que isso vale para todos os pontos de memória, né? Quando eu escuto, por exemplo, mais para frente aqui, vai ser dito, né? As meninas vão falar a experiência daqui de Belém, mas quando a dona Chiquinha fala sobre a percepção que ela tem de museu, a percepção que ela tem de pontos de memória, eu acho que traduz bem isso que você disse, é o local onde a vida pulsa. Eu acho que as meninas vão falar essa frase dela, então não vou adiantar. Mas muito obrigada, Wellington, também pela sua fala. É enriquecedor, é emocionante mesmo te ouvir, você naturalmente emociona a gente. E é isso, sinta-se também abraçado, vocês todos que falaram até agora, um abraço daqui de Belém do Pará, com certeza. E agora a gente vai para Belém do Pará, né? Vamos aqui vou convidar a Helena Quadros para falar pelo ponto de memória da Terra Firme. Se apresente, professora Helena, fale sobre a nossa experiência aqui do ponto de memória da Terra Firme, tá? Fique à vontade, 15 minutos. Ok, Camila. Nossa, depois dessas falas todas, né, da Vivi, do Adriano, do Ícaro, do Wellington, realmente o negócio vai pegar. Mas eu sou a Helena Quadros, eu sou funcionária do Museu Guild e conselheira do Ponto de Memória, né, desde 2009, escolhida pela própria comunidade, né, que muitas vezes é questionada como uma pesquisadora do museu, mas eu também sou da periferia do Guamá, a minha raiz, mas eu sempre digo para a Chiquinha que eu vou acabar comprando uma casa lá na Terra Firme, né? Então, pessoal, eu vim aqui, né, nessa mesa tão importante para a gente, representando essas pessoas, Madalena, Paulinha, Batista, Patrícia, Zé Maria, Chiquinha, Jéssica e Camila, que são pessoas que estão no dia a dia lutando como voluntárias por esse ponto de memória, né? Então, eu quero dizer para vocês que tudo começou assim na Terra Firme. Lá nos anos 80, o Museu Guild teve o diretor, na verdade, Dr. Guilherme de la Penha, ele foi muito sensível em aproximar uma instituição científica para o trabalho da comunidade. Inclusive, saiu no jornal à época essa reportagem, Museu Guild de Ação Comunitária, falando dos centros comunitários localizados na periferia de Belém, que estavam recebendo apoio cultural do Museu Guild. Então, essa é a primeira imagem aqui, vocês estão vendo aqui a Soraya, que é filha da dona Chicona, eu estou bem aqui, e nós saímos da Terra Firme e fomos para um local de apresentação de cinema, levando essas crianças. Então, foi uma das ações que eu gosto muito de lembrar. E aí eu trouxe para vocês que nessa época, nesses anos 80, nós fizemos muita coisa, que eu e Chicona, numa atividade cultural dentro do Museu Guild, essa pessoa bem aqui, a doutora Raimunda Potiguara, uma pessoa muito importante para o ponto de memória, que infelizmente já faleceu, mas que deu muita força quando nós descobrimos, viramos um ponto de memória esse projeto do museu. Então, ela foi a primeira incentivadora, a primeira reunião foi com ela, que participou na Casa da Jéssica. Aqui, momentos daquela atividade, né, trabalhando a dança circular, Chicona, Chiquinha, em uma atividade do Festival da Gastronomia, e aí eu coloquei para vocês as imagens da nossa viagem para Salvador.
em 2009. Então, estamos aqui. Eu tive que assinar um termo, porque a Jéssica ainda não tinha 18 anos, então eu tive que assinar um termo para a Jéssica viajar comigo. E aí fomos a Chicona, a primeira vez no avião. Chicona, vocês estão vendo o sorriso, emocionada, nervosa, mas nós fomos para Salvador. E chegando lá, chegamos em Salvador, né? Pessoal da Terra Firme aqui em Salvador, aí todo mundo feliz. E foi quando nós conhecemos muitas pessoas assim incríveis nesse momento lá no Palácio da Aclamação. E tivemos uma mesa só das mulheres da Amazônia, né? Aqui a Chiquinha falando, a Dona Nessi, que é muito importante também nesse ponto de memória, a Jéssica. E aí, nesse momento aqui dessa mesa, Mário Chagas, após a fala da Nessi, proclama, ele diz que nós somos ponto de memória, né? Então, viemos para Belém, e aí começou toda essa história, que é tão importante, vocês já contaram, e aqui em Belém não foi diferente, né? Já existia esse trabalho com a comunidade, já existia o trabalho com os centros comunitários Bom Jesus, da Paz e Santa Cruz, então nós só afirmamos através de um ponto de memória, né? Então, aqui está a Inês, está o Elcio, a Cláudia Rose, a Camila, eu, a Soraya, a Bárbara, a Chiquinha. Então, todo mundo fez uma recepção muito grande para receber os técnicos do IBRAM, né? E aqui, novamente, o momento da oficina de memória e museologia social que as meninas trouxeram para a gente, juntamente com o Elcio. E aí, o que é muito importante, gente? A primeira ação desse ponto de memória aqui em Belém foi fazer essa gincana, História e Memória do Bairro da Terra Firme, que por meio de inscrições de vários grupos culturais, eles participaram e saiu dessa gincana a nossa logo do ponto de memória. Então, uma coisa importante que eu acho é o cortejo cultural que foi feito, a Camila Moura ficou mais na frente, fazendo essa articulação, e foi muito legal. Então, aqui é uma foto de 85, onde está a Dona Chicona, a Dona Chiquinha, fazendo a primeira visita no Museu Guild, lá na Terra Firme, e que, com isso, se transformou no projeto Museu de Portas Abertas. E, caminhando no ponto de memória, nós construímos o jornal Tucunduva, e aqui está a capa da cartilha, um ponto de memória da Terra Firme, que foi escrita por mim, pela Camila Quadros e Camila Moura, e essa moça aqui, que é a Carlota, ela foi contratada para nos ajudar na elaboração dessa exposição, que vocês podem ver que foi assim, em janeiro e de 2010, houve assim uma grande articulação no bairro e conseguimos uma boa participação da comunidade. E aí, nesse caminhar, nós fizemos muitas atividades com pesquisadores também que são de outros pontos de memória e que vieram aqui nos ajudar nessa construção, porque nós tivemos o inventário participativo, o nosso plano de ação, aí com isso foi possível que o Wellington Pedro, né, que acabou de falar, ele veio em Belém e ele fez para a gente uma atividade muito interessante, né, aqui, né, no UIPP. Então, o Wellington, ele participou com a gente esses dias e foi de grande importância para o nosso trabalho do Ponto de Memória. E nós estamos fazendo, já é a terceira vez que vai acontecer agora, mesmo online, o Memorarte, que é uma roda de conversa com escritores paraenses. E, na verdade, agora nós colocamos esse nome para envolver tanto a arquitetura amazônica, os escritores, os games, os pioneiros dos pontos de memória. Então, para a gente é muito importante esse momento do Memorarte. E também eu quero dizer para vocês que nós temos vários convênios com coletivos, como esse aqui é o coletivo Casa Preta, fomos reunir com eles e saiu muito trabalho interessante. E uma coisa que eu acho sensacional é esse trabalho do Jardim Comunitário, que é uma ação comunitária, mas que é realmente assumido pela comunidade. A comunidade já estava cansada de tanto lixo ali no muro do museu, e aí procurou a nossa parte do Museu Guild,
e conseguimos reunir, fazer o Cine Clube Terra Firme com o objetivo de trabalhar esse jardim comunitário. Nós passávamos o filme, tinha comentários, e aí, logo em seguida, nós conseguimos mudas, 33 mudas do museu, mas é um trabalho, gente, de formiguinha, porque a pessoa que está na frente é a dona Fafá, mas tem a dona Madalena, a Chiquinha, que vivem lá cuidando, porque quando elas saem um pouquinho, lá vem lá de dentro da terra firme lixo novamente. Então, gente, o trabalho da comunidade é incansável, é o dia a dia. E aí, esse aqui é um momento bem importante, que é na casa da conselheira Sâmia, em que o Wellington está aqui numa roda de conversa com a gente. Esse cenário é incrível, que dá para ver a terra firme quase toda. Então, sempre que a gente pode, né, no ponto de memória, é fazer essa articulação. Eu já consegui trazer pelo museu, fizemos um projeto pelo museu e conseguimos trazer a Márcia Vargas, lá do Rio Grande do Sul, o Nascimento, lá do Maranhão, veio fazer com a gente uma oficina, Cláudia Feijó. Então, esse momento assim de trazer essas pessoas, fora o que o IBRAM faz esses movimentos, como a Vivi colocou, para a gente é muito importante esse momento mesmo de troca, né? Então, agora, nós, com essa pandemia, era difícil, impossível fazer as atividades. E como eu tenho uma estagiária, Ana Carla, que trabalha, ela é aluna da UFA e trabalha comigo no Museu Guild, nós conseguimos organizar várias atividades junto com os conselheiros do ponto, e saíram vários cursos, como o mini curso Educação Ambiental aplicada à pesca, a jardinagem aquática, a roda de memória, terra firme de tudo um pouco, e a Caminhágua, que saiu da frente do Museu Guild e foi até dentro da UFRA. E um momento muito importante para a gente foi quando a Antônia, lá do Museu da Favela, né, do Pavãozinho e Cantagalo, trouxe para a gente esse símbolo, né, lá do Museu da Favela, e está aqui. Quem está recebendo é a professora Joelma, diretora da Escola Estadual Mário Barbosa. Então, essa placa está colocada na escola e é uma referência lá dentro da escola. E aí, gente, aqui são... o que é importante? A comunidade realmente, os conselheiros, conhecerem o bairro. Então, sempre que a gente pode, a gente faz essas caminhadas no bairro, que a gente chama o roteiro ecológico. Vai até o jardim, vai até as ruas no Bom Jesus, até o Tucunduba, aqui um pouquinho dos conselheiros, não está todo mundo, mas uma parte. Então, nós fazemos essas visitas, e é muito importante a comunidade se conhecer também. Por quê? Porque nós saímos da terra firme e vamos para outros pontos. Aqui, em roda de conversa, que nós fomos para a UNAMA, que é uma universidade da Amazônia aqui em Belém, fomos para a faculdade particular FACE, em que a dona Chiquinha e a Jéssica e a Camila fizeram a parte da alimentação saudável. Aqui uma roda de conversa sobre as mulheres da Amazônia. E aqui, eu acho que vocês lembram, um momento muito importante aqui em Belém do Pará, que foi quando nós fizemos o Fórum Nacional de Museus, mas a Teia da Memória foi no primeiro dia. E aí, gente, eu estou terminando, Camila. Aqui, esse momento, nós queremos mesmo mostrar, firmar sobre os pontos de memória, por isso que estamos nessa festa. E como a Camila já colocou, nós sabemos que foi em 2019, né, os 10 anos, mas foi impossível comemorar. Então, por que não agora, né, não deixar passar em branco? E aí nós fizemos, a Ana Carla fez assim toda essa arte, agradeço a Ana Carla, e aí criamos o YouTube. É claro que nós estamos ainda começando, mas já dia 17 já vai ter esse curso da análise do pescado, já vai ter em dezembro essa roda de conversa que está acontecendo hoje, né, aqui em dezembro, e também no dia 27 de novembro aconteceu esse curso, Experiência Educação Ambiental Inclusiva, os desafios do Museu Paraense Emílio Guild.
E eu não poderia deixar de mostrar para vocês esse momento muito importante. Como eu falei para vocês, a comunidade, os conselheiros, eles vão para a rua mesmo, na terra firme, eles conhecem, conversam, vão nos pontos importantes. Mas também nós fomos até com a companhia do Wellington, nós fomos até conhecer os museus paraenses, né? E por que não? Porque a Camila Quadros fez uma pesquisa na dissertação de mestrado e detectou que os conselheiros só conheciam um museu, que é o Museu Paraense Emílio Guild. Então, houve essa oportunidade de conhecer os outros museus. Fomos para o Museu da Gema, Museu do Sírio, fomos para esse Museu da Corveta. Então, é muito importante também a gente ter esse conhecimento. E, pessoal, no final, nós fomos para ver o peso, tomamos açaí e comemos um peixinho, né? E aqui, momentos na casa... O que é importante também, a Vivi falou, e é o mesmo caso nosso, e o que o Wellington colocou, que a gente tem essa relação, né? Por exemplo, nós não temos uma sede, não temos ainda o CNPJ, então nossas reuniões são na casa de algum conselheiro, cada mês, né? Agora não, pessoal, cada um está na sua casa. Mas quando era possível, aqui é na casa da Chicona, né? Que nós estamos em reunião. Aí a Camila Quadros fez eu roubei um pouquinho dela, o texto que eu quero falar para vocês, que ela fez com a fala de cada conselheiro que ela entrevistou, saiu esse pequeno texto que eu quero ler para finalizar. Terra firme sob pontes de açaizeiro, por terras alagadas, tornou-se bairro, e de onde surge essa gente que ali quis ocupar? Não são invasores, nem ladrões, quer apenas resistir e na luta continuar, movidos pelo direito de morar com dignidade. A terra firme é movida por gente que passa, que pesquisa, que ensina, que aprende, manifesta, mora, fica e vai. Mas é verdade que a construção desse bairro, por meio da luta da Sâmia, do Zé, da Chiquinha, Chicona, Nessi, Batista e Madá, a memória narrará. Pois o que esse povo realmente quer são suas memórias, suas histórias perpetuar, e afirmar que a periferia conta com a educação e a cultura popular. Texto de Camila Quadros. E nós estamos assim, afetuosos, festejamos, abraçamos árvores, isso aqui é lá em Salvador, durante a primeira teia da memória, e aí somos uma família, né, de memória, aqui no Rio Grande do Sul, e aqui os conselheiros criando o Fórum Paraense de Museu de Base Comunitária. E é isso. Aqui uma foto da Chiquinha para finalizar, e está aí nossos contatos. Obrigada. Muito obrigada. Eu sou suspeita, né, para falar também, até porque a minha relação com o ponto, a minha relação com a terra firme, vem por conta da relação com a Helena Quadros, que é minha mãe. E assim, apesar de nós convivermos juntas, né, e termos essa relação, esse parentesco, mas é sempre assim também uma honra lhe escutar e ver esse trabalho que faz parte da sua vida. E eu tenho uma frase que a senhora diz também, que eu acho muito marcante, uma vez que eu escutei você falando e repetindo, que vocês, Chiquinha, Chicona, Soraya, Nessi, que vocês envelheceram juntas. Elas sempre falam, assim, por exemplo, eu lembro da Helena como aquela professorinha que veio do museu conversar com a gente. Muitas delas, acaba que vira, né, uma relação mesmo, um laço afetivo muito forte. Por exemplo, a Chiquinha, a Chicona, eu escuto muitas vezes elas falarem, a Helena, ela é o nosso anjo da guarda, é quem luta com a gente pela terra firme, luta junto com a gente. Então, eu vejo assim que também esse trabalho dos pontos, eles acabam ultrapassando, justamente por esse final que você mostrou, das fotos, né, do abraço, da afetividade, que acaba se tornando uma família, realmente. Né? É um trabalho
tão único, tão singular, que envolve tanto a gente, que acaba que esses laços de trabalho, eles acabam se tornando mesmo um laço muito maior. Então, eu quero também lhe agradecer, muito obrigada. Agora eu vou chamar a Camila Moura para ela falar aí um pouco também sobre a relação dela com o Ponto de Memória do Bairro da Terra Firme, falar da experiência como consultora também. Então, agora, Camila, é com você. Se apresente e fique à vontade para falar os seus 15 minutos. Olá, gente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né, do Ponto de Memória da Terra Firme, que é um lugar que eu sempre retorno, né? Eu sou paraense, sou antropóloga, sou pesquisadora de museus, moro hoje, resido em Altamira, então a minha relação com o bairro da Terra Firme se dá muito das nossas conversas e desses encontros que a Helena proporciona, né? Então, eu queria também saudar os meus amigos, que a gente somos companheiros de luta e de muito afeto, como se deu nas falas, né? De Vivi, de Wellington, de Ícaro, de Helena e da Camila, né? Eu fui convidada para falar hoje da minha experiência com os pontos de memória. E falar dessa experiência é falar das minhas escolhas, né? Antes da gente começar aqui filmar, gravar para o canal, o Adriano fez uma colocação dizendo que eu tinha amadurecido. E realmente eu me considero que eu amadureci nesses 10 anos. Eu tive contato com essa experiência ainda muito menina, recém-formada, graduanda, né, do curso de turismo. E quando eu faço a escolha de estudar antropologia, muito se dá das relações que eu construí no bairro da Terra Firme. E que essas relações que no bairro da Terra Firme me levaram também a me entender e me reconhecer como uma mulher periférica, amazônica, preta, né? Porque eu também vim do bairro do Guamá. E o bairro do Guamá é vizinho do bairro da Terra Firme. E depois, quando eu vou estudar e trabalhar no bairro como consultora do Ponto de Memória da Terra Firme, eu chego na casa da minha avó, eu levei a dona Chiquinha, eu levei a dona Chicona para a casa da minha avó, a dona Madá, e a gente conversando sobre o bairro, minha avó começou, e os meus tios também, começaram a relatar as idas deles ao bairro da Terra Firme para tomar banho no Rio Tucunduba. Então, assim, são muitas as memórias e com esse trabalho me levou a me reconhecer também como mulher, né? E como pesquisadora. Bem, eu estive na primeira reunião no Ponto de Memória, na verdade, dos moradores do bairro da Terra Firme, quando o IBRAM chega a Belém para identificar essas iniciativas comunitárias que poderiam se tornar pontos de memória, que era o bairro do Guamá e o bairro da Terra Firme. Nessa reunião, mediada e proporcionada pela Helena, né, a gente apresentou esse trabalho que se dava dessa aproximação do Museu Guild com o bairro da Terra Firme. Conversamos com Marcele Pereira, se eu não me engano, e o Elcio, sobre essas relações, né, o que eles trabalhavam em torno da memória já há algum tempo. E essa comunidade, em questões de menos de 24 horas, ela conseguiu se organizar, esse grupo, na verdade, de moradores, conseguiu se organizar e mostrar para esses técnicos, né, museólogos, já consolidados, já com um olhar voltado para essa museologia social, sobre o que já vinham trabalhando de registro da memória, de registro da história, dessa história narrada por eles mesmos. E aí é quando eles são convidados a participar da Teia da Memória, em Salvador, que é esse relato que a Helena deu anteriormente. E ali, naquele evento, quando o Mário Chagas fala para aquelas mulheres da Amazônia que elas tinham sido inseridas nesse programa Pontos de Memória, esse grupo de mulheres, Helena, Chicona, Chiquinha,
a Nessia, a Jéssica e a Ana Cláudia, elas chegam em Belém e a gente começa um trabalho de formiguinha para formar esse grupo que poderia dar continuidade a essas ações de consolidação do que viria a ser um processo museológico, na verdade. E aí, só que a gente foi fazendo as ações de uma maneira muito sem saber o que ia acontecer. Mas a gente foi se reunindo, a gente foi conseguindo convidar professores, a gente foi conseguindo convidar comerciantes, a gente fez um mapeamento inicial de quem eram as lideranças comunitárias do bairro para que pudessem participar junto desse movimento. E algumas pessoas entraram, algumas pessoas foram tomadas por esse convite, e aí a gente começou a fazer várias ações, inclusive a gincana que a Helena acabou de comentar. A gente também fez um encontro com os professores do bairro, de formação sobre cidadania, sobre história, sobre direitos humanos, e a gente também, e aí no meio desse processo, o IBRAM, ele seleciona profissionais para que possam atuar junto desses grupos que aconteciam, não só em Belém, mas também como o relato dos meninos do Ceará, o relato do Wellington em Minas Gerais, da Vivi no Alagoas. Então, mapeia e seleciona esses profissionais para atuar junto desses grupos. E na época eu tinha recém me formado, e aí eu já participava do conselho, eu era conselheira, e eles olharam para mim e falaram assim: você vai ser a nossa representante. E aí eu falei: não, a gente vai e tal, mas eu não sabia de fato, eu confesso, da responsabilidade que eu tinha. Como eu disse, eu me formei em turismo, e o que eu aprendi de museologia, eu devo muito a Helena, porque eu fui estagiária dela. E a museologia, e sou muito grata, a museologia que a Helena me apresenta, é justamente a museologia social. Então, o meu processo de formação, de conhecimento sobre o que é museu, e pautado nessa museologia social, se dá muito desse movimento que eu fui entrando, que eu fui sendo afetada, e que eu fui conhecendo outros pares, como Adriano, Wellington, Vivi, Cláudia, Badia, e fui aprendendo a ser consultora com eles, e observando, e sendo também muito instruída pelo meu grupo, né, que eram os conselheiros. Então, de primeira, a gente sentou, fez um planejamento, e eles me disseram o que eles queriam registrar. Então, a gente fez uma primeira etapa de inventário participativo, do qual a gente chamou para perto da gente, convidou para fazer essa ação jovens moradores do bairro. Então, a gente contratou 10 jovens, e esses 10 jovens entraram no bairro e começaram a fazer entrevistas de histórias de vida. Esse inventário participativo, o resultado dele, que durou, acho que 3 a 4 meses, a gente fez 2 videodocumentários sobre o bairro da Terra Firme, que é todo dia é dia de feira na Terra Firme. Seria até bacana colocar o link. Então, a gente fez esses 2 videodocumentários, a gente fez uma reedição do jornal Outucunduba, que foi um instrumento político que foi super importante, esse jornal, para a permanência dessa população no território que hoje é o bairro. A gente fez o cortejo cultural, que a Helena mencionou, e a gente fez a exposição Terra Firme de Tudo Um Pouco. Essa exposição, ela é uma exposição itinerante, que a gente inaugurou lá atrás, e tem ocupado outros espaços assim, quando esse conselho, ele vai, sempre que o conselho é convidado a estar em outros espaços, como as universidades que a Helena mencionou, essa exposição vai junto. Termina a consultoria e eu saio de cena, porque eu confesso que eu precisava relaxar, porque eu assumi uma responsabilidade muito grande, né? E como eu disse, eu era muito nova. Mas o meu sair de cena não foi um sair de cena total, né? Pelas relações que eu construí, eu queria ter um outro olhar e participar de uma outra maneira desse processo. É quando eu entro na universidade, busco
fazer pós-graduação, e o meu projeto de pesquisa está pautado no Ponto de Memória da Terra Firme. E eu elaboro, depois de 2 anos, já como mestranda, a minha dissertação sobre pontos de memória da Terra Firme, que foi uma releitura desse processo de 2009 a 2014, até 16, quando eu concluo. E, feito isso, eu procuro, e também muito observando meus colegas e essas pessoas que eu me inspiro bastante, a entender, porque essas experiências que aconteceram nas capitais, que são esses pontos pioneiros que eles se reconhecem, eu ficava me perguntando, eles são museu ou não são museu? Eles são ponto de memória ou não são ponto de memória? E isso me incomodava, porque a gente, enquanto pesquisador, enquanto acadêmicos, a gente sempre quer colocar numa caixinha, né? E as respostas, elas vieram de forma muito distinta. E aí é quando eu começo a fazer entrevistas com o Ponto de Memória da Terra Firme, depois de 10 anos. Então, o olhar deles sobre a experiência deles é totalmente diferente de lá atrás, quando a gente todos começamos isso. E também começo a fazer entrevista com essas pessoas aqui que a gente está hoje no canal e outras que lideram outros processos. Então, esse processo, saber como eles se identificam e o que esse movimento hoje reflete na política pública de museu e política pública cultural no país é o que hoje eu tenho feito, né, como pesquisadora, e também tentando, do jeito que eu posso, estar cada vez mais perto dos meus amigos e dessa militância dos pontos de memória no bairro da Terra Firme. Então, é isso. Eu espero não ter passado muito do meu tempo. Muito obrigada pela oportunidade. E eu fico muito feliz de eu estar aqui em Altamira e estar conseguindo e estar perto de todo mundo nesse momento tão difícil. Obrigada. Obrigada, Camila. A Camila também, né? Uma pessoa que, ao longo do tempo, foi se tornando uma grande amiga, né? Nós fizemos a cartilha, né? Escrevemos juntas. Então, foram muitas tardes até na casa dela, quando ela morava aqui em Belém ainda. E realmente é muito rico também te escutar, Camila. Tu és uma pessoa que tu consegue falar de toda a tua trajetória de uma forma cronológica muito interessante. Eu gosto muito de escutar quando tu fala, porque tu vai pontuando certinho de acordo com os momentos, assim, e relembrando os teus momentos também, né? Quando tu começaste, como tu falaste, eu era uma menina, né? E hoje em dia, esses caminhos aí pela museologia social, pelo ponto de memória, que acabaram te norteando até para o teu doutorado hoje em dia, né? Então, realmente, são contribuições, é um olhar muito interessante também de escutar e de acompanhar, né? Porque até hoje também a gente se acompanha muito de perto, né? Incentiva uma a outra. Então, eu gostaria de agradecer vocês. Realmente, é um prazer gigante escutar. É uma pena, de fato, né? Como o Wellington falou, a gente não poder estar junto, né? Não poder, nesse momento aqui, a gente sentar em roda mesmo, literalmente, escutar todo mundo, mas de qualquer forma, esse momento é muito feliz e é muito importante também, né? A gente fazendo aí essa comemoração de 10 anos que eu entrei no Ponto de Memória em 2011, se eu não me engano, foi 2011, e a partir daí também comecei a buscar dentro do Ponto de Memória um olhar mais voltado para a pedagogia social, para a educação popular. E nesse período todo eu conheci vocês, eu conheci muita gente, eu aprendi muito. Eu, assim como a Camila também, do que a forma que eu era, a forma que eu pensava antes de entrar no Ponto de Memória para hoje em dia, as pessoas que a gente vai conhecendo, esses diálogos, por exemplo, eles acrescentam tanto, a gente muda tanto o olhar para tanta coisa, né? E passa a prestar atenção em coisas tão pequenas. Eu lembro numa fala com o Wellington, acho que foi quando você veio, a última vez que você veio aqui em Belém. E aí, durante uma entrevista que eu estava fazendo você estava fazendo comigo para o seu doutorado,
Eu até comentei, um dos capítulos da minha dissertação tem o tema Descongelando a Cena, e aí eu ia falar sobre a terra firme para além dessa ideia que é conhecida, que é pautada, enfim, pela mídia, né? Então, eu acho que quando a gente faz esse trabalho de ponto de memória, a gente começa a olhar para essa comunidade que a gente está inserido de uma forma muito mais atenta ao detalhe, muito mais atenta ao que as pessoas estão falando para a gente, ao que aquela comunidade de fato quer e ao que ela não quer, principalmente, né? Então, eu queria agradecer por esse momento, eu queria agradecer também pelo convite do Ponto de Memória da Terra Firme, de ter me escolhido para mediar. Agradeço muito, foi muito emocionante, foi muito alegre, foi muito, principalmente, muito rico escutar cada fala. Eu agradeço muito de coração e desejo vida longa aos pontos de memória pelo Brasil inteiro. Com certeza, vida longa, muita força. Esse momento aí que nós atravessamos também, né? Estamos atravessando nessa pandemia. Nós aqui pela Terra Firme buscamos estar sempre em contato com as pessoas da comunidade, não perder o contato deles, procurando falar por áudio, por vídeo, eles aprendendo até a mandar áudio para a gente e tudo. Então, foi muito bacana poder a gente ter essa oportunidade da tecnologia, de certa forma, não deixar que a gente se afastasse, né? Nós estamos, tanto que o nosso canal do YouTube agora, que é novidade também, é justamente por conta desse período aí da pandemia que ele surgiu. Então, é isso, eu agradeço muito, tá? Agora, só para avisar que todos os links, a Camila falou, né, do link dos documentários, eles vão estar aqui embaixo do vídeo, as redes sociais de todo mundo que falou, vamos deixar aí tudo descrito aqui embaixo, tá? Agradeço muito, e é isso, gente. Um beijo para vocês, um abraço à distância. Obrigada.